O Mar de Bering não perdoa ninguém. Por mais de uma década, o Cornelia Marie foi a alma do reality Pesca Mortal. Sob o comando do lendário capitão Phil Harris, o barco se tornou um ícone mundial. Seus filhos, Josh e Jake, prometeram honrar o sobrenome e manter o legado vivo. Mas em agosto de 2022, o destino da embarcação mudou para sempre. A trajetória desse gigante começou em 1989, no estaleiro Horton Boats, no Alabama. O Cornelia foi uma das últimas grandes obras de Elmo Horton, medindo 39 metros de comprimento por 8,5 metros de largura. Construído com aço pesado e equipado com 2 motores diesel Cummins de 750 cavalos, ele alcançava 14,5 nós, uma velocidade crucial na corrida pelas áreas de pesca. Com tanques para mais de 100 mil litros de combustível, o barco era uma fortaleza autossuficiente, projetada para enfrentar as ondas brutais do Alasca. O nome foi uma homenagem a Cornelia Marie Collins, esposa do investidor que encomendou o projeto. Mesmo após o divórcio do casal, ela permaneceu como sócia e seu nome continuou gravado no casco, cujas cores, verde-água, branco e faixas amarelas, tornaram-se famosas de Kodiak a Dutch Harbor. Antes mesmo da TV, o famoso barco já era respeitado. Nos anos 90, passou por uma reforma radical. Foi cortado em 4 partes e ampliado em quase 7 metros, aumentando sua capacidade de carga para 136 toneladas de caranguejo. Phil assumiu o leme em 1998. Ele era o arquétipo do capitão do Alasca, duro, fumante inveterado e extremamente leal. Ele começou na pesca aos 8 anos e aos 17 abandonou a escola para buscar a fortuna no norte, motivado por um amigo que ficou rico em uma única temporada. Após um início difícil, ele provou seu valor e aos 21 anos já comandava seu primeiro barco. No comando do Cornelia, Phil não era apenas um chefe, ele tratava a tripulação como família, dividia os lucros de forma justa e nunca pedia algo que ele mesmo não faria. Sua maior preocupação não era o perigo das tempestades, mas sim os cestos vazios, o que significava que seus homens voltariam para casa sem dinheiro. Em 2005, a sorte do barco mudou com a estreia na segunda temporada de Pesca Mortal. Entre 250 embarcações, os produtores escolheram o barco pela eficiência nas capturas e pela personalidade magnética de Phil. No início, o capitão relutou, temendo que as câmeras atrapalhassem a segurança ou invadissem a privacidade da tripulação. A entrada no programa coincidiu com a mudança para o sistema de cotas de pesca, o que restringiu o acesso ao mar apenas à elite. A embarcação garantiu seu lugar no topo, e a inclusão de Josh e Jake Harris na rotina de bordo transformou o barco em um verdadeiro drama familiar acompanhado por milhões de pessoas. Mal sabiam os fãs que anos depois, o herdeiro desse império seria o responsável por seu completo apagamento da história da televisão. A entrada dos irmãos no barco foi uma jogada ousada que mudou os rumos da série. Não se tratava apenas de uma decisão familiar, aquilo trouxe uma profundidade inédita ao programa. O capitão Phil não passava a mão na cabeça dos filhos. Ele exigia que ambos ralassem tanto quanto qualquer outro marinheiro. O público testemunhou a verdade nua e crua, a tensão, as brigas e o conflito constante entre ser um pai e ser um capitão. Um momento em especial ficou marcado na memória dos fãs quando Phil olhou para Jake e disparou: "Você precisa de tratamento, cara, só assim terá uma chance de lutar." Enquanto os irmãos aprendiam a dura realidade da pesca de caranguejos, a saúde de Phil começava a declinar. O barco também era uma estrela à parte. Com seu amarelo e azul vibrantes, o Cornelia era facilmente reconhecido no porto. Aquela pintura não era apenas estética, era uma marca. A embarcação tornou-se símbolo de garra e tradição, famosa por trazer cargas gigantescas. Com 39 metros de comprimento e capacidade para quase 300 toneladas, Phil levava o navio ao limite para superar tempestades e rivais. Mas por trás da imagem de capitão implacável, Phil travava uma batalha perdida contra o vício. Ele era o homem que nunca soltava o cigarro, acendendo um no final do outro, movido a potes de café e energéticos. Mesmo após um susto grave em 2008, ele ignorou os apelos de médicos e filhos.
Infelizmente, o vício parecia uma maldição hereditária. Phil introduziu Josh ao tabaco e álcool ainda na infância, e o impacto foi devastador. A espiral de Jake foi a mais dolorosa de acompanhar. Prisões por posse de heroína e embriaguez ao volante culminaram em uma sentença de 18 meses de prisão em 2024. Josh também enfrentou seus próprios demônios entre recaídas e problemas legais. Manter o barco era um pesadelo financeiro. Em 2015, a troca dos motores custou uma fortuna, obrigando a busca por novos sócios. Josh descrevia o barco como um buraco negro. Com a pandemia, os custos operacionais dispararam e cada temporada se tornava uma aposta perigosa em águas cada vez mais profundas. Para piorar, a pressão das câmeras nem sempre priorizava a segurança. O canal Discovery buscava o drama, o que tornava a pesca, que já é letal, ainda mais arriscada. No dia 29 de janeiro de 2010, o mundo parou. Durante o descarregamento em St. Paul, no Alasca, Phil desabou. O socorro foi dramático. Em uma ilha remota, cada segundo era vital até que ele fosse estabilizado e voasse para Anchorage. As câmeras registraram tudo: as lágrimas, o desespero e os pedidos de socorro pelo rádio. Foi uma escolha ética difícil, mas os filhos de Phil permitiram que as imagens fossem ao ar para honrar a verdade do pai. Por um breve momento, Phil parecia que venceria o impossível. Ele apertou mãos, fez piadas e surpreendeu os médicos. O mundo respirou aliviado por um instante, mas a esperança pode ser cruel. Uma hemorragia cerebral súbita mudou tudo, e o quadro de Phil Harris desmoronou. Cercado por filhos e amigos, restou apenas o último adeus. Em 9 de fevereiro de 2010, aos 53 anos, o lendário capitão partiu. Suas cinzas foram divididas. Metade repousa em um tanque de Harley-Davidson com os restos mortais de sua mãe. A outra parte foi entregue ao mar, o lugar que Phil sempre chamou de lar. Quando o episódio Dia da Redenção foi ao ar, em julho daquele ano, mais de 5 milhões de pessoas pararam para assistir. Não era apenas o fim de um capitão, era a dor de uma família, o luto de uma tripulação e o preço brutal de uma vida dedicada ao oceano. Após a perda, os irmãos Josh e Jake herdaram uma missão quase impossível: manter o famoso barco na família. Mas o desafio era financeiro e emocional. Eles não eram donos totais da embarcação, e comprar as partes dos outros sócios exigia uma fortuna que eles não tinham. Para piorar, o barco, construído em 1989, clamava por reformas urgentes. Os bancos e investidores fechavam as portas, enxergando neles apenas jovens inexperientes e arriscados demais. Somado a isso, o clima com Cornelia Marie Devlin, a antiga sócia de Phil que dava nome ao barco, era de pura tensão. Foram anos de batalhas judiciais e negociações travadas para salvar o legado do pai e provar o próprio valor diante das câmeras e da comunidade pesqueira. Sem Phil no comando, o barco mergulhou em tempos sombrios. Derek Ray, um antigo amigo da família, assumiu o leme temporariamente, mas seu estilo rígido gerou faíscas imediatas. O clima pesou, especialmente com Jake. Em um momento que chocou os fãs, Ray chegou a chamar a polícia para o jovem, acusando-o de usar substâncias ilícitas a bordo. Com a moral baixa e capturas escassas, a tripulação flertou com o motim. O Cornelia estava dividido e vivia um dos capítulos mais dolorosos de sua história. A luz no fim do túnel surgiu quando Josh se uniu a Casey McManus, um amigo de infância e engenheiro naval talentoso. Juntos, eles conseguiram o capital necessário. Josh comprou 45% do barco, Casey 5% e o restante ficou com investidores externos. Essa união permitiu uma reforma completa, incluindo novos motores de 750 cavalos. Em 2015, eles assumiram como co-capitães. Entre discussões e parcerias, a dupla devolveu a alma ao Cornelia e o trouxe de volta ao programa. Enquanto Josh reconstruía o futuro, a vida de Jake desmoronava. O vício, que já havia sido exposto pelo próprio pai em rede nacional, tomou o controle. O que se seguiu foi uma espiral trágica: prisões por dirigir embriagado, posse de drogas, roubo de veículo e até uma perseguição policial que terminou em cárcere. Jake se afastou do irmão e do barco, tornando-se um lembrete doloroso de como a dependência pode devastar até as famílias mais resilientes. Em 2016,
Os fãs ficaram furiosos quando o barco sumiu da 13ª temporada de Pesca Mortal. Josh precisou vir a público explicar que não houve briga. Foi uma decisão puramente comercial dos produtores, que queriam renovar a narrativa do programa. Foi um balde de água fria, que mostrou que, no final das contas, quem controla a história é a TV. Não importa o quão real seja a luta de quem está no mar. Como se não bastasse, a saúde da família Harris continuou sob ataque. Em um período sombrio, vários membros dividiram a UTI simultaneamente. Em 2024, Renee Harris sofreu um infarto devastador, passou por cirurgias complexas e teve o coração parado 4 vezes. Entre derrames e emergências médicas, a linhagem de Phil continua provando que, assim como as águas do Alasca, a vida deles nunca conheceu a calmaria. O estresse era esmagador. Naquele período, a prioridade da equipe deixou de ser a pesca ou as gravações para se tornar uma luta pura por sobrevivência. Comovidos, os fãs se mobilizaram em uma onda de solidariedade, enviando doações e mensagens de apoio. Mas o destino guardava outro golpe, a perda do capitão Grant Harris, avô de Josh. Após a morte de Phil, esse segundo luto abalou profundamente o jovem pescador. Josh carregava o peso de honrar 2 legados de peso enquanto enfrentava seus próprios demônios. Ele sempre foi aberto sobre suas batalhas contra a depressão e a ansiedade, mas usava essas perdas como combustível. O objetivo era claro, manter a história do Cornélia viva em memória de seu pai e de seu avô. Em 2018, o retorno da embarcação na 14ª temporada foi um verdadeiro evento. Após sumir das telas em 2017, o icônico casco azul e amarelo, símbolo máximo da série e da memória de Phil, fez os índices de audiência dispararem. As redes sociais foram inundadas por memes e petições. O público queria ver se a nova geração, liderada por Josh e Casey, estaria à altura do legado. Em 2020, a saga ganhou um capítulo inesperado, o spin-off Aventura no Sangue. A ação saiu das águas geladas do Alasca rumo ao sol do Havaí. Tudo começou quando Josh encontrou mapas de pesca antigos escondidos na cabine de seu pai. Eram coordenadas misteriosas que Phil nunca revelou. Ao lado de Casey e do pescador local Jeff Silva, eles foram em busca de segredos que iam muito além de capturar atuns valiosos. Eles buscavam entender os sonhos dele que o Alasca não conseguiu realizar. Com o tempo, a dinâmica no comando mudou. Enquanto Josh enfrentava problemas pessoais e judiciais, Casey assumia as rédeas. Eficiente e técnico, ele garantiu que o Cornélia continuasse operando com estabilidade financeira. O contraste era evidente. Enquanto Josh perdia espaço, a liderança de Casey se tornava vital. Eventualmente, ele seguiu um novo rumo na carreira, tornando-se vice-presidente de operações em uma grande empresa marítima, provando que competência vale mais do que um sobrenome famoso. Porém, o mundo de Josh desmoronou de vez em setembro de 2022. O público que antes torcia por ele ficou horrorizado quando documentos de 1998 vieram à tona. Josh havia se declarado culpado pelo abuso sexual de uma criança de apenas 4 anos quando ele tinha 15. A revelação foi uma bomba. A emissora agiu imediatamente, cortou todos os laços com Josh, cancelou o spin-off e removeu episódios de todas as plataformas de streaming ao redor do mundo. O escândalo não poupou inocentes. Casey, mesmo sem qualquer envolvimento no crime, perdeu seu contrato e teve sua trajetória na TV encerrada abruptamente. Atualmente, ele trabalha em rebocadores, longe dos holofotes. Em junho de 2024, a Cornélia iniciou um capítulo inédito. Um grupo de investidores, liderado por Taylor Jensen e com o capitão Jake Albany no comando, comprou o barco. A mensagem dos novos donos é direta. O foco agora é a pesca, não a fama. Pela primeira vez desde a morte de Phil Harris, o navio navega livre das polêmicas da família Harris. É o início de uma era baseada no trabalho duro e na esperança, deixando o drama das telas para trás. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Para mais conteúdos como este, clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora.